Maravilha, então vamos estudar um pouquinho a respeito de gases, tá? Transformações, gases e transformações. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber de gases é que nós temos três variáveis de estado. A primeira variável de estado é o volume. O gás sempre ocupa o volume do recipiente que ele está contido. O gás está na panela. Qual o volume que ele ocupa? O volume da panela. O gás está na garrafa. Qual o volume que ele ocupa? O volume da garrafa, tá? Quer saber o volume que o gás ocupa? Olhe para o recipiente que ele está contido. Normalmente o recipiente é cilíndrico. E para você achar o volume de um cilindro, como é que você faz? É a área da base vezes a altura, tá? Então, em exercícios de gases, às vezes ele pergunta qual é a altura que o êmbolo está em relação à base do cilindro. Não tem altura nas formulinhas de gases, tá? A altura está embutida no volume. Então, quando ele pedir a altura, abra o volume como área da base vezes a altura, tá? Temperatura, tudo em Kelvin. Tudo que fizermos de gases, temperaturas em Kelvin. Então, vocês vão pegar a indicação na Celsius, vai somar 273 para achar a indicação da temperatura na escala Kelvin. Pressão. Pressão é força sobre área. Força em Newton, área em metro quadrado, a pressão vai sair em Newton por metro quadrado ou Pascal. Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma unidade no Sistema Internacional de Unidades. E aí, às vezes, a pressão aparece em ATM, principalmente quando o cara dá pressão atmosférica, tá? Então, como é que a gente faz para converter de ATM para Newton por metro quadrado? Basta lembrar que um ATM é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, tá? Um ATM, 760 milímetros de mercúrio, e um ATM, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tranquilo? Tem duas situações em que a gente vai ter que calcular a pressão, tá? A gente não tem a pressão de antemão no exercício e a gente vai ter que calcular. A primeira situação é quando você tem um gás confinado por êmbolo móvel, tá? Gás confinado por êmbolo móvel. Então vamos lá. Então, primeiro passo aqui, o êmbolo é móvel, tá? O êmbolo é móvel. Eu vou fazer aqui com vocês, ó, presta atenção. Imagine que eu tenho aqui o cilindro está aqui, tá? E o êmbolo está aqui. O êmbolo, ele é móvel, ele pode se movimentar para cima e para baixo sem atrito. Só que este êmbolo, ele encaixa certinho no cilindro e não permite que o gás aqui escape, tá? Muito bem. Só que aqui fora, normalmente, está aberto para a atmosfera, tá? Então, nós temos aqui fora o ar atmosférico. Então, veja, se o êmbolo é móvel e está parado, é porque ele está em equilíbrio, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar as forças aí, ó. O gás que está aqui embaixo, né? O gás que está embaixo, ele bate, as moléculas de gás batem no êmbolo, batem na lateral do cilindro e batem no fundo do cilindro, tá? Então, o gás exerce força na lateral, né? Na parte de baixo do cilindro e em cima, que é no êmbolo. Como eu estou interessado na força que as moléculas exercem no êmbolo, a força que o gás faz é para cima, tá? Então, temos aqui a força F que o gás aqui faz para cima no êmbolo. Muito bem. Aí tem ar aqui em cima. E esse ar aqui em cima, as moléculas batem, né? E essas moléculas batem aqui, fazendo uma força para baixo no êmbolo, tá? Então essa força aqui é a força do ar atmosférico, tá? Eu vou chamar de FATM, a força do ar atmosférico. E ainda tem a força com que o planeta Terra atrai o êmbolo, que é o peso do êmbolo, tá? Então aqui eu tenho para baixo o peso do êmbolo. Tudo bem? Então são essas forças aqui, tá? Muito bem. Aí o que acontece? O êmbolo está parado. Se ele está parado, é o equilíbrio estático, né? Então as forças se equilibram. Ou seja, o que puxar para cima é igual ao que puxa para baixo. Para cima eu tenho a força do gás. A força do gás. Para baixo eu tenho a força do ar atmosférico, né? Mais o peso do êmbolo.
o peso do êmbolo. Tudo bem? Então, se está parado, o que puxa para cima é igual ao que puxa para baixo. E a gente chegou aqui numa relação de forças. Pô, professor, mas eu não quero escrever uma equação de força, eu quero escrever uma equação de pressão. Tá? Aí você vem para cá, ó. Pressão é força sobre área, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a equação inteira pela área do êmbolo, tá? A equação inteira pela área do êmbolo. Tudo bem? Então olha que legal. Quem que é a força que o gás faz pela área do êmbolo? É a pressão do gás. É a pressão do gás. Quem que é a força do ar atmosférico sobre o êmbolo aqui? É a pressão atmosférica. É a pressão atmosférica. E quem que é o peso do êmbolo pela área do êmbolo? É a pressão que o êmbolo exerce. Tudo bem, gente? Então, é isso aqui, tá? É isso aqui. A pressão do gás é a pressão atmosférica mais a pressão do êmbolo, que é o que a gente concluiu aqui, tá? Então, o êmbolo, ele é móvel. Se ele é móvel e está parado, ele está em equilíbrio. Então, a pressão do gás equilibra quem? A pressão do êmbolo mais a pressão do ar sobre o êmbolo, tá? Se você está na dúvida, vai para a força. A força você sabe desenhar, você desenha a força há muito tempo, né, em questões de dinâmica e questões de estática, tá? Então você desenha a força, acha uma expressão para a força, divide a equação inteira pela área e chega numa relação de pressão, tá? Então se o êmbolo é móvel e está parado, é porque está em equilíbrio. Então a pressão do gás equilibra quem? A pressão do êmbolo mais a pressão do ar sobre o êmbolo. Lembrando que a pressão do êmbolo é o quê? É o peso do êmbolo pela área do êmbolo, né? Então a pressão do êmbolo é o peso do êmbolo, mg do êmbolo, dividido pela área do êmbolo, tá? Exercícios de êmbolo móvel, a pressão do gás é dada por isso aqui, tá? E, normalmente, exercícios de êmbolo móvel são exercícios de pressão constante, tá? Normalmente. Então, se você aquecer o gás que está preso aqui, ó, ao aquecer esse gás aqui, pergunto, você mexe na pressão atmosférica aqui fora? Não. Ao aquecer o gás aqui, você mexe na pressão que o êmbolo exerce? Você mexe na massa do êmbolo? Não. Você mexe no G? Não. Mexe na área do êmbolo? Não. E aí a gente despreza qualquer efeito de dilatação aqui, tá? Então, ao aquecer o gás aqui dentro, eu não mexo nem na pressão do êmbolo, nem na pressão atmosférica. Se a pressão do gás é a pressão do êmbolo mais atmosférica, e quando eu aqueço o gás eu não mexo nem na pressão do êmbolo, nem na pressão atmosférica, então eu não vou alterar a pressão do gás, tá? Então, normalmente, exercícios que têm êmbolo móvel são exercícios de pressão constante, tá? Agora, tem exercício em que ele vai mexer na pressão do êmbolo colocando pezinhos aqui em cima, tá? Se você colocar o peso aqui em cima, você altera a massa, altera a pressão do êmbolo, tá? E tem exercício em que ele começa o experimento num lugar e aí vai para outro lugar onde a pressão atmosférica é diferente. Aí a pressão atmosférica vai ser alterada e, portanto, vai alterar a pressão do gás, tá? Mas, normalmente, a pressão do gás é constante. Normalmente, exercícios de êmbolo móvel são exercícios de transformação a pressão constante. Muito bem. Uma outra situação que a gente tem que calcular a pressão do gás é quando você tem um gás submerso, tá? O que é um gás submerso? O gás submerso é uma bolha, tá? Então, por exemplo, ele dá lá uma bolha. Tá? A situação é essa aqui, ó. O gás submerso, que é uma bolha. E aí eu quero achar a pressão do gás, tá? Aí ele fala o seguinte, ele fala isso no texto da questão. Ó, a pressão do gás aqui é igual à pressão da água nessa profundidade, tá? Então, achar a pressão do gás aqui, basta achar a pressão neste ponto aqui da água. Ele fala que a pressão é a mesma do gás, é a mesma aqui da água nessa profundidade. Muito bem, então como é que eu faço para achar a pressão numa dada profundidade? Vai ser a pressão desta coluna aqui de líquido, né? Mais a pressão do ar aqui fora, né? Sobre o líquido. Tá certo? Então a pressão lá embaixo é a pressão atmosférica mais a pressão devida à coluna do líquido. A pressão devida à coluna do líquido é a pressão hidrostática DGH, tá? Então é comum, gente,
a gente tem exercícios de gases misturado com hidrostática, tá? Aí ele falou que a bolha está lá no fundo e a pressão da bolha, do ar na bolha, é igual a pressão da água naquela profundidade. Então agora esqueça a bolha. Como é que eu faço para achar a pressão nessa profundidade? É a pressão dessa coluna, dGH, mais a pressão do ar aqui fora, pressão atmosférica. Beleza? Quando o líquido for água, tem uma manha. Na água, a pressão aumenta 1 atm a cada 10 metros de profundidade. Então, por exemplo, qual é a pressão absoluta a 10 metros de profundidade de água, né? Cada 10 metros de coluna de água me dá 1 atm, tá? Só que eu tenho que lembrar de somar com 1 atm do ar atmosférico, porque o ar está pressionando a água, então a pressão lá no fundo é o quê? A pressão da coluna mais a do ar. 10 metros de coluna d'água me dá 1 atm, mais 1 do ar atmosférico lá fora, a pressão total a 10 metros de profundidade vai dar 2 atm. Quanto é que vale a pressão a 50 metros de profundidade de água? 50 metros de profundidade de água, 5 atm da água, mais 1 do ar lá fora, 6 atm. Está acompanhando? Qual que é a pressão a 80 metros de profundidade de água em Pascal? 80 metros de profundidade de água me dá 8 atm da coluna d'água, mais 1 do ar atmosférico lá fora, 9 atm, mais 1 atm é 1 vezes 10 a quinta Pascal, então 9 atm, 9 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Então se eu sei esse bisuzinho aqui, ó, e for água, eu nem preciso usar essa formulinha, eu faço a conta de cabeça. Tranquilo? Beleza aí, gente? Estão acompanhando? Suave. Muito bem. Essas variáveis de estado aqui, ó, volume, temperatura e pressão, elas estão relacionadas entre si, né, pela equação de estado do gás, que é a equação de Clapeyron, tá? Também chamada de equação de estado do gás. Equação de estado. Equação de Clapeyron, equação de estado do gás, tá? Como é que é essa formulinha mesmo? PV nRT. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura absoluta. Número de mols a gente pode abrir como sendo a massa pela massa molar, tá? Professor, que unidade que eu uso aqui para fazer as continhas? Vamos lá. Temperatura. Que unidade você vai usar a temperatura? Que unidade você vai usar para calcular a temperatura? Ó, temperatura sempre em Kelvin. Temperatura sempre em Kelvin. Deu em Celsius? Soma 273, passa para Kelvin. Número de mols. Número de mols sempre em mol. Sempre em mol. Agora, que unidade que a gente vai usar na pressão e que unidade que a gente vai usar no volume? Tudo vai depender da unidade da constante que ele der, tá? Então vamos lá. Ele pode te dar a constante como sendo 0,082. Aí a pressão você vai colocar em atm e o volume em litro, tá? Se ele der a constante nessa unidade aqui, 62,3, aí a pressão em milímetro de mercúrio e o volume em litro. E se ele te der a constante assim, 8,31, aí vai aparecer joule aqui, né? Aí você vai lembrar que joule é unidade de energia no sistema internacional. Então a constante está no sistema internacional. Se a constante está no sistema internacional, ponha tudo no sistema internacional. Pressão no sistema internacional é em Newton por metro quadrado. E o volume no sistema internacional, metro cúbico. Professor, no sistema internacional o volume não é litro? Não. É metro cúbico, tá? E como é que eu sei que é metro cúbico? Basta você lembrar o seguinte. Comprimento no sistema internacional é metro. Se comprimento é metro, então área é metro quadrado, portanto, volume é metro cúbico, tá? Lembre-se que 1 metro cúbico são 1000 litros. Beleza? Bom, vamos prender o gás. Quando a gente prende o gás, não escapa gás, não entra gás de fora. Então, a quantidade de gás
não se altera, ou seja, o número de mols não se altera, tá? Então, se o gás está preso, o número de mols do gás antes de ele sofrer a transformação é igual ao número de mols do gás depois que ele sofreu a transformação. Como é que eu posso escrever o número de mols? Eu posso isolar o N aqui, ó, no PV, nRT. Então, se eu isolo o N, fica PV sobre RT, tá? Então, quem que é N1? É P1V1 sobre RT1. Quem que é N2? P2V2 sobre RT2. Cancela o R, chega nisso. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então, essa formulinha aqui só vale se o gás estiver preso, se o gás estiver confinado. Não escapou gás e não entrou gás de fora, tá? Se escapar gás, não entrar gás de fora, não posso usar mais a lei geral, tá? A lei geral só vale se o gás estiver preso. E se escapar gás? Pode escapar? Pode. E se entrar gás de fora? Pode entrar gás de fora? Pode também. E aí como é que faz? Eu te mostro no próximo slide, tá? Por enquanto, vamos pensar no gás preso. O gás está preso no recipiente, não escapa e não entra gás de fora. Aí eu tenho essa lei geral, né? PVT no estado 1 igual a PVT no estado 2. Muito bem. Essa formulinha aqui, alguns professores chamam elas de pivete, né? De pivete povotó. Pivete povotó. Eu chamo de pivete, tá? Pivete 1, pivete 2. É a formulinha dos dois pivetes. Vamos ver agora as transformações particulares, tá? Então imagine agora que ele fale para você que a transformação ela ocorre a temperatura constante. Se a temperatura é constante, este número aqui, T1, ele é igual ao T2, eu posso cancelar, tá? Então, se a transformação é isotérmica, cancela o T1 da lei geral, e o T2, né, cancela a temperatura na lei geral, fica P1V1 igual a P2V2. Quando eu escrevo P1V1 igual a P2V2, é porque a pressão pode mudar, o volume pode mudar, mas o produto PV ele é constante, tá? O produto PV na transformação isotérmica do gás confinado, ele é constante, tá? Por isso que eu posso escrever P vezes V no estado 1 igual a P vezes V no estado 2, que é igual a P vezes V no estado 3, porque o produto PV não se altera. A pressão pode mudar, o volume também, mas o produto é constante. Então, se eu tenho duas grandezas multiplicadas dando uma constante, qual é a relação entre elas? Quanto maior for o volume, menor será a pressão, tá? Então, elas são inversamente proporcionais. Tudo bem, gente? Então, na transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Tudo bem? Vou fazer um desenhozinho aqui do lado. Ó. Qual que é o exemplo clássico disso, hein? De isotérmica. O exemplo mais comum em transformação isotérmica, aqui tem a água, né? É a bolha que sobe. Você tem uma bolha, tem o ar dentro da bolha, né? E aí esta bolha ela sobe para a superfície, tá? O que acontece? A profundidade da bolha aqui, né? Ela não é muito grande, tá? A profundidade é pequena o suficiente para que a transformação seja isotérmica, que não altere a temperatura do ar na bolha. Aí ele fala isso, tá? Que a transformação é isotérmica. E aí, ó, lá no fundo a pressão é maior. Quando a bolha sobe, né, a pressão vai diminuindo. Se diminui a pressão, o volume tem que aumentar para manter a temperatura constante, tá? Então, quando a bolha se desprende do fundo e vai para a superfície, ele fala que a temperatura é constante, e aí, à medida que ela vai subindo para a superfície, a pressão diminui, o volume da bolha aumenta. Beleza? Bom, vocês têm aula de matemática? Pergunta de matemática agora, hein? Como é que é o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais? O gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole equilátera, tá? É uma curva assim, ó, tá? Hipérbole equilátera, tá? Então, olha só. Vamos ver se vocês conseguem ver que é inversamente proporcional aqui, ó. Esse ponto, para esse ponto, a pressão ela é grande, tá? E o volume nesse ponto, aqui o volume ele é pequenininho.
E esse outro ponto aqui, nesse outro ponto, o volume é grande, né? E a pressão desse ponto, ela é pequenininha, tá? Então, quanto maior um, menor o outro. Quanto maior o outro, menor o um, tá? Então é uma hipérbole equilátera. Então veja, quando o gás sofre uma transformação percorrendo esta linha, né, que na física a gente chama ela de isoterma, é porque o gás sofre uma transformação a temperatura constante. Beleza, mas constante igual a quanto, tá? Sei lá, 300 kelvins, tá? Então, por exemplo, a transformação aqui é a temperatura constante de 300 kelvins. Mas, professor, o gás não pode sofrer uma transformação a temperatura constante, só que constante igual a 400 kelvins? Pode. Essa isoterma é para 300. Então, a isoterma para 400 é uma outra isoterma, tá? Então, significa dizer que a gente tem infinitas isotermas neste gráfico. Cada isoterma correspondendo a uma dada temperatura. O que é que você tem que lembrar? Quanto mais alta for a isoterma, maior será a temperatura, tá? Então, quanto mais para cá for a isoterma, né? Maior a temperatura. Beleza, gente? Então, essa isoterma aqui, que eu, genericamente falando, né? Essa isoterma aqui que está numa temperatura T', ela está acima dessa isoterma que está numa temperatura T. Então, a isoterma de cima tem uma temperatura maior, tá? T' é maior do que T. Beleza? Então, transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais, a formulinha é essa e o gráfico é uma hipérbole. Beleza? Próxima transformação. Transformação isobárica. Deixa eu apagar aqui, ó. Próxima transformations isobárica. Transformação isobárica, transformação a pressão constante. Se a pressão é constante, né, o número P1 é igual ao número P2, eu posso cancelar, tá? Então, na isobárica, ficou V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Quando eu escrevo V sobre T no estado 1 é igual a V sobre T no estado 2, é porque o volume pode mudar, a temperatura pode mudar, mas a razão, volume por temperatura, ela é constante. Se V sobre T é constante, então a gente chega à conclusão que V é uma constante vezes T. Então, qual é a relação entre volume e temperatura? Aumenta a temperatura, aumenta o volume para manter a pressão constante, tá? Então, pressão e volume... aumenta a temperatura, aumenta o volume para manter a pressão constante, tá? Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais, tá? Volume e temperatura diretamente proporcionais. Exemplo clássico disso aqui. Exemplo clássico de uma isobárica, tá? Normalmente é o exercício de êmbolo móvel. Então aqui, ó, você tem o cilindro, o êmbolo aqui móvel, né? E o gás está aqui, ó. Tá? Aí você vai aquecer este gás. Beleza? Bota lá o bicho para ser aquecido na chama do fogão, tá? Muito bem. E aí o que vai acontecer com esse gás? Ele vai aquecer. Ao ser aquecido, ele tenderia a aumentar a pressão, tá? Mas um pequenino aumento de pressão do gás vai fazer com que empurre o êmbolo, uma vez que ele é móvel, tá? Então, o pequenino aumento de pressão já empurra o êmbolo, o gás retorna à pressão original e o efeito final foi aumentar o volume, tá? Aumenta a temperatura, aumenta o volume e a pressão fica constante. Como que é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais? Gente, matemática. Gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais. É uma reta que passa pela origem, tá? Então, se o volume é diretamente proporcional, o gráfico do volume em função... Se o volume é diretamente proporcional à temperatura, o gráfico do volume em função da temperatura é uma reta que passa pela origem, tá? Então, olha aqui, ó.
Olha que bacana. O gás está nesse estado aqui. Ele ocupa um certo volume, né, numa certa temperatura, tá? E se ele percorrer essa reta aqui, eu vier, por exemplo, para cá, e aí o que aconteceu com o volume? Aumentou. E a temperatura aumentou também na mesma proporção, tá? Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. E aí, se o gás sofre uma transformação percorrendo essa reta aqui, o volume é diretamente proporcional à temperatura, só que isso só acontece quando a pressão for constante, tá? Então, se o gás sofre uma transformação percorrendo esta reta, é porque a pressão é constante. Beleza, a pressão é constante, maravilha, professor, mas constante igual a quanto, hein? Não sei. Vamos chutar um valor aí, tá? A pressão aqui é constante, igual a, sei lá, 1 atm, tá? Então, se o gás percorreu essa reta aqui, ele sofreu uma transformação a pressão constante de 1 atm. Mas o gás não pode sofrer uma transformação a pressão constante de 2 atm? Pode. Essa reta aqui é para 1. Então, a transformação para a pressão constante de 2 atm é uma outra reta que passa pela origem, tá? Significa, então, dizer, gente, que nós temos infinitas retas que passam pela origem nesse gráfico, apenas com inclinações diferentes, tá? Cada reta corresponde a uma dada pressão, tá? O que você vai ter que lembrar é que quanto menos inclinada for a reta, maior é a pressão, tá? Então essa reta aqui de baixo tem uma inclinação menor, então ela vai ter uma pressão maior, tá? Aqui eu coloquei pressão 2, aqui pressão 1. Genericamente, aqui vai ter uma pressão P', e aqui uma pressão P, e a pressão P' é maior que a pressão P. Tudo bem? Então, assim como nesse primeiro gráfico, a gente tem infinitas isotermas, cada isoterma correspondendo a uma dada temperatura. E quanto mais alta a isoterma, maior a temperatura. No diagrama V versus T, nós temos infinitas retas que passam pela origem, cada reta correspondendo a uma dada pressão. Quanto menos inclinada for a reta, maior será a pressão. Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Vocês estão me seguindo? Are you following me? Maravilha! Próxima transformação, transformação ao volume constante, tá? Isocórica, isocórica, isométrica, isovolumétrica. Tudo a mesma coisa, transformação a volume constante. Se o gás está preso, eu posso usar a lei geral aqui, tá? E se o volume é constante, esse número aqui, V1, é igual a V2, eu posso cancelar, tá? Então sobrou P sobre T no estado 1 é igual a P sobre T no estado 2. Quando eu escrevo P sobre T no estado 1 igual a P sobre T no estado 2, é porque a pressão pode mudar, a temperatura pode mudar, mas a razão, pressão por temperatura, ela é constante. Portanto, a pressão vai ser uma constante vezes a temperatura, tá? Então, qual é a relação entre pressão e temperatura? Quando o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá? Então, na transformação ao volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. O exemplo clássico que a gente tem aqui, de transformação ao volume constante, é a panela de pressão, né? Tem uma panelinha de pressão aqui, ó. E aí, se eu fecho a panela só com ar lá dentro, sem botar comida nenhuma, não boto água, não boto nada, só deixo o ar. Fecho lá, boto esta panela no fogo. O ar vai ocupar o volume da panela. À medida que eu aqueço, o volume da panela constante. De novo, estamos desprezando qualquer efeito de dilatação. Volume da panela constante. Tá? Então, o gás vai sofrer uma transformação a volume constante. E aí, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Beleza? Como é que é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais? Matemática de novo, né? Como é que é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais? De novo, uma reta que passa pela origem, tá? Então, se a pressão é diretamente proporcional à temperatura, né? O gráfico de pressão em função da temperatura é uma reta que passa pela origem.
Então, quando o gás sofre uma transformação percorrendo essa reta, é porque a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Só que isso só acontece quando o volume for constante, tá? Então, quando o gás sofre uma transformação percorrendo essa reta, o volume é constante. Constante igual a quanto? Por exemplo, 5 litros. O volume é constante igual a 5 litros. Na minha casa, a panela de pressão tem uma capacidade para 5 litros, tá? Comprei uma panela de pressão de capacidade 5 litros. Eu tenho um amigo meu, professor de química, né, que na casa dele é ele, a esposa e um mol de filhos, tá? É muita gente. E lá, para todo mundo comer feijão, ele tem uma panela de capacidade 8 litros. Então, o gás na panela dele sofre uma transformação a volume constante de 8 litros. Na minha casa, o gás sofre uma transformação a volume constante de 5 litros. Essa reta é para 5 litros. Então, a reta para 8 litros é uma outra reta que passa pela origem, tá? Então, se o gás sofre uma transformação percorrendo essa reta aqui, o volume é constante. Igual a quanto? 5. Se o gás sofre uma transformação percorrendo esta outra reta, o volume também é constante, mas igual a um outro valor. Por exemplo, 8 litros. E aí o que você tem que saber? Quanto maior o volume, menos inclinada é a reta, tá? Então, essa reta aqui de baixo, ela é menos inclinada, então ela tem um volume maior. Então, V' é maior que o volume V. Beleza, gente? E só uma observaçãozinha aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas eu deixei aqui pontilhado aqui no começo, percebeu? Que aqui ficou pontilhado e aqui também, né? Por que a gente deixa pontilhado aqui no começo, tá? É só para excluir o zero, tá? O zero, a gente exclui o zero. Então não tem temperatura 0 Kelvin, tá? Então, o zero absoluto aqui, ó, o 0 Kelvin, ele é inatingível, tá? Então, por isso a gente exclui ele, tá? Então, ele é inatingível na prática, por isso que a gente deixa pontilhado aqui no comecinho, né? Para representar que o zero absoluto é inatingível. Tudo bem? Bom, uma outra coisa que eu quero que vocês saibam fazer é passear pelos gráficos, tá? Passear pelos gráficos. Então, dada uma transformação num dos 3 gráficos, vocês conseguem sempre achar a mesma transformação nos outros 2, tá? Então vamos voltar para o primeiro gráfico aqui, ó, PV. Fala para mim aqui, ó, como é que é uma transformação isotérmica nesse primeiro gráfico? Como é que é uma transformação isotérmica? É assim, né? É percorrendo a isoterma. Aqui, ó. Percorreu a isoterma, transformação isotérmica. Como é que é a transformação isobárica nesse gráfico aqui, ó? Isobárica, pressão. Pressão tá aqui, né? Na ordenada. Então, a transformação a pressão constante é uma linha na horizontal. Todos os pontos desta linha possuem exatamente a mesma pressão, tá? Então, uma transformação numa linha horizontal, nesse gráfico, uma transformação a pressão constante. E como é que é a transformação a volume constante, uma isocórica? Veja, o volume está na abscissa, né? O volume está aqui, ó, na abscissa, tá? Então, a transformação a volume constante é uma transformação numa linha vertical. Todos os pontos dessa linha têm o mesmo volume, tá? Então, olha lá. Isotérmica, isobárica, linha na horizontal, e isocórica, linha na vertical. Próximo gráfico. Vamos lá, como é que é a transformação isotérmica nesse segundo gráfico? Isotérmica, temperatura. Temperatura está aqui, né? Na abscissa. Então, a transformação temperatura constante é uma transformação numa linha vertical. Todos os pontos dessa linha têm a mesma temperatura. Como é que é uma isobárica? Pressão constante. Ó, aqui é volume, tá? Então, pressão constante é uma reta que passa pela origem, tá? Transformação a pressão constante, reta que passa pela origem. E uma isocórica, volume constante, volume está aqui, é uma linha na horizontal, tá? Todos os pontos dessa linha têm o mesmo volume. Então, isotérmica na vertical, isobárica sobre a reta que passa pela origem, e isocórica na horizontal.
E o último gráfico, P em função de T. Como é que é a transformação isotérmica nesse gráfico? Temperatura está aqui, ó. Então, isotérmica é uma linha na vertical, tá? Todos os pontos desta linha vertical têm a mesma temperatura. Como é que é uma isobárica nesse gráfico? A pressão está aqui, ó. Aqui, ó. Então, é uma linha na horizontal, né? Todos os pontos desta linha horizontal têm a mesma pressão. E uma isocórica, volume constante sobre a reta que passa pela origem. Olha lá, então, de novo, isotérmica na vertical, isobárica na horizontal, né? E volume constante, isocórica, sobre a reta que passa pela origem. Dada uma transformação, num dos três gráficos, você sempre consegue achar a mesma transformação nos outros dois, tá? É comum ele pedir para você representar uma transformação nos demais gráficos. Beleza? FUVEST adora pedir isso. Muito bem, se você reparar, o tópico 4, olha lá, o tópico 4 e o tópico 5, tópico 4 e o tópico 5 só valem se o gás estiver preso, certo ou não? Isso. Então, se o gás escapar do recipiente ou injetar gás de fora, não vai valer mais a lei geral e nenhuma transformação particular, tá? Então, se o gás escapar ou entrar gás de fora, tópico 4 e o tópico 5 não valem mais, tá? Me resta então o quê? PV/NRT, tá? Pode escapar gás? Pode escapar gás. Pode entrar gás de fora? Pode também. Então vamos ver o que acontece se o gás escapar ou se entrar gás de fora, tá? Vamos ver como é que fica para gás não confinado, tá? Aí, nós temos dois tipos de exercícios. Primeiro tipo de exercício, presta atenção. Exercício pede uma razão do número de mols ou das massas do gás, tá? Uma razão do número de mols ou das massas do gás. Como é que você vai fazer aqui, ó? Então é assim, ó. Por exemplo, imagine uma panela de pressão. Tá aqui a válvula, tá aqui, né? E você vai colocar a panela na chama do fogão, tá? E aí tem o gás ali, tem uma certa quantidade de gás, certo número de mols, N1. E aí o que acontece? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Chega uma hora que a pressão do gás é tal que ela consegue acionar a válvula, certo? Beleza. No que acionou a válvula, escapa gás. Começa a escapar gás. E aí, o número de mols do gás que sobra na panela, N2, é diferente do número de mols que tinha, tá? Então, o número de mols não é mais o mesmo. Não posso mais usar a lei geral, os pivetes, tá? Então, como é que eu faço? Eu aplico PV/NRT, aplico lá PV/NRT para o gás que tinha no recipiente antes de escapar. Então, veja, N1 é o número de mols do gás que tinha no recipiente antes de escapar. Aí escapou? Escapou. Aí aplica PV/NRT para o gás que restou no recipiente depois que escapou, tá? Então, N2 é o número de mols do gás que restou depois que escapou. O que você quer? Não é uma razão? Isso. Então, você quer uma razão, você vai agora dividir uma equação pela outra. Divido qual por qual? É melhor dividir a segunda pela primeira, tá? Professor, posso dividir a primeira pela segunda? Pode também, mas é melhor fazer N2, a segunda pela primeira. Na hora que você fizer a segunda pela primeira, vai cancelar um monte de coisa e você vai achar um número como resposta, tá? Então, por exemplo, N2 sobre N1 deu 0,7. Vamos, então, interpretar essa resposta aqui, ó. Então, a gente achou a razão, tá? 0,7. E aí, ó, o que é N2 sobre N1? Eu posso escrever assim, ó. N2 sobre N1 igual a 0,7, então N2 é 0,7 vezes N1, tá? Então, quem que é N2? N2 é o número de mols do gás que restou depois que escapou,
Então N2 é o que restou. Tá? E o que é N1? É o número de mols do gás que tinha no recipiente. Então N1 é o que tinha. Ou seja, restou 0,7 do que tinha. Restou 70% do que tinha. Aí você vai prestar atenção na pergunta. O que ele perguntou? O que restou ou o que escapou? Ah, ele perguntou o que restou, então a resposta está dada, 70%. Ah, não, ele perguntou o que escapou. Se restou 70%, é porque escapou 30%. Tá? Então a gente sempre calcula o que resta, mesmo que a pergunta seja o que escapa. Tá? Uma vez que eu descobri o quanto que resta, aí eu faço a diferença para 1 ou para 100% para descobrir o que escapa. Beleza? Então, esse tipo de exercício é quando ele pede uma razão, e aí você já pode colocar uma setinha aí, ou porcentagem, tá? Então ele quer uma razão do quê? Dos números de mols, né? Ou uma porcentagem do que restou ou do que escapou. Tamo junto? Gente, nos 30 últimos anos da FUVEST, caíram 3 questões envolvendo esse tipo de resolução, tá? Esse tipo de resolução aqui. Bom, então são 2 tipos, tá? O primeiro tipo é esse, que ele pede uma razão ou uma porcentagem do gás que escapa ou do que resta. Vamos para o segundo tipo de exercício. O segundo tipo de exercício, ele é bem característico também, tá? Ele vai pedir para você um número, uma pressão, um volume, uma temperatura. Só que nesse exercício aqui, já tem gás no recipiente. Você apenas vai colocar um pouquinho mais, tá? Já tem gás no recipiente, você vai injetar um pouco mais ou vai tirar um pouco. Por exemplo, encher o pneu. Quando você vai encher o pneu da bicicleta, o pneu da bicicleta não está vazio, já tem ar lá dentro. Você só vai colocar um pouco mais, tá? Então, por exemplo, o número de mols de ar final no pneu é o número de mols que tinha mais o que eu estou injetando, tá? Ou o pneu estava cheio, passou no prego, furou. O número de mols final é o que tinha menos o que escapou, tá? Então é mais quando injeta e menos quando escapa. Beleza? Então, por exemplo, o cara foi lá na bicicletaria lá para encher o pneu tinha 5 mols de ar e injetou mais 2. Tinha 5 e injetou 2. Quanto ficou no final? Não vai cair assim, concorda? Né? O que ele vai falar? Ele vai falar pressão, volume e temperatura do ar que tinha, pressão, volume e temperatura do ar que está injetando, e vai perguntar pressão, volume ou temperatura final, tá? Ou seja, nessa expressão de número de mols, eu tenho que fazer aparecer pressão, volume e temperatura. Como é que eu faço? Eu pego PV/NRT, isolo N. Então N é PV sobre RT. Então quem que é o N final? PV sobre RT final. Quem que é N1? P1, V1 sobre RT1, mais quando injeta, menos quando escapa, o N2, P2, V2 sobre RT2. R eu posso cancelar, que é igual para todos os termos, então a gente chega nisso aqui, tá? Então, tem um exercício da FUVEST dos últimos 30 anos que você vai ter que usar isso aqui, que é exatamente o exemplo de encher pneu, tá? O cara vai encher pneu, ele te dá a pressão, o volume e a temperatura do ar que está no pneu, te dá a pressão, o volume e a temperatura do ar que está injetando, e aí ele pergunta qual é a pressão final do ar no pneu. Beleza? Então, é isso aqui, gente, é a teoria, a revisão teórica completa de gases, tá? Então a gente viu as variáveis de estado, a gente viu a equação de Clapeyron, a gente confinou o gás, viu a lei geral, as transformações gasosas particulares, as relações direta ou inversa, gráficos, e terminamos aqui com gás não confinado, tá? Essa é a revisão geral de gases, tá? Beleza? Fechou?